Boa tarde, mais uma vez aqui, desta vez para apresentar o texto de Stuart Hall, ou de introduzir, de contextualizar o texto de Stuart Hall, Que Negro Esse, na cultura negra, pensando sobre aquele momento em que ele dá essa palestra, né? Que é uma palestra num seminário que chamava Conference, né? Seminário de Cultura Popular Negra. Esse evento rendeu um livro. Eu vou contar um pouco um caminho por esse livro. Esse livro me encantou. Eu li para poder falar sobre o contexto desse texto do Hall para vocês. E é um livro que é cheio de pequenos textos de grandes luzes intelectuais negras de 1991. Grandes luzes que eram muito conhecidas e também que iam se tornar conhecidas, e outros nomes que, de fato, eu, pelo menos, não conheço. Então, essa experiência de ler o livro, eu queria poder passar alguma coisa dessa experiência, que para mim, claro, é muito diferente do que seria para vocês, já que, para mim, a questão da cultura negra americana tem uma importância especial por eu ter essa formação político e cultural americana. O livro encanta porque é um livro de debate. Parte da discussão é transcrita no final de cada painel, né? São anais, de fato. E também a gente, quando lê o livro inteiro, vê o lance, a discussão, o que está em pauta, né? Então, o que eu proponho fazer aqui, muito rapidamente, vou pedir para a Eneida me avisar quando eu estou com 10 minutos faltando para 20, né? Para eu não me estender demais. Mas eu queria explicar um pouco como eu leio e como posso ler para vocês esse livro, né? Essa discussão franca, esse debate real. Tinha muita gozação, muita crítica, muita ironia. Eram textos de uma gama de pessoas, de perfil de pessoas. Eram acadêmicos, artistas, cineastas, escritores. De fato, eu fiquei espantada de ver quantos desses nomes eu reconhecia 30 anos depois. E eu fiquei pensando, mas como é que foi possível montar esse evento? Então, eu vou entrar nesse livro através da explicação de como eu me expliquei na leitura, como é que esse livro chegou a existir. Como explicar, eu estou falando dessas grandes estrelas sem explicar quem são. Stuart Hall, a gente conhece. Houston Baker foi um dos primeiros críticos literários da literatura negra e chegou a ser presidente do Modern Language Association, uma associação enorme acadêmica americana. Bell Hooks, Paul Gilroy, Coco Fusco, Angela Davis, todos estiveram presentes. Cornel West também. Então, Michelle Wallace, que a capa anuncia, eu vou mostrar a capa para vocês. A capa anuncia que é um projeto, é uma coisa pouco usual. A gente vê o projeto, é um projeto de Michelle Wallace, apesar da editora, né, da organizadora ser Gina Dent. O projeto de Michelle Wallace, ela que pensou, ela que elaborou, ela que trabalhou com o museu, o Centro Cultural Dia, e também o Centro de Artes Dia, e também o Museu Studio em Harlem, para organizar esse evento. E como é que essa figura, que a gente mal ouve falar hoje, como é que ela é mencionada no texto de Hall? E aí, quando a gente sabe que foi ela que inventou, dá para entender. Mas ele também cita nela outras partes. Então, como ela conseguiu isso? Quem foi ela? Como é que ela chegou a inventar esse evento, né? Um evento intenso de 2 dias com a véspera, a palestra de Hall, né? Ela é autora de um livro que se chama Black Macho and the Myth of Superwoman, Macho Negro e o Mito da Supermulher.
ela escreveu esse livro publicou quando ela tinha 27 anos, né? Então, ela era, agora, a capa da revista Ms, que é uma capa feminista de banca, né? É uma revista comercial, continua existindo, mas já decaiu muito, mas que existiu durante os anos 70 e 80 e teve ela na capa quando ela lançou esse livro, dizendo que era o livro dos anos 80. Essa Michelle Wallace, que então tem um grande sucesso de escândalo em 1979, que ela explica depois, dizendo que ela não fala isso, mas a interseccionalidade ainda não tinha sido concebida. Juntar raça e gênero ainda não se fazia. Ela diz, a cor púrpura mudou isso, foi o marco da mudança, que foi publicado em 82. Então, ela escreve esse livro, ela é escritora, ela escreve esse livro e publica em 79. Quando ela organiza evento, ela tem 38, 39 anos e ela é mestre, né? Então, ela consegue articular tudo isso pela inserção dela no mundo das artes. Ela é filha de uma artista conhecida, Faith Ringgold, e também então, uma escritora reconhecida. E ela, então, escreve, ela se reconhece como feminista desde muito jovem, e ela explica depois que ela foi ela gostava do feminismo porque era contra a família. Ela é uma pessoa extremamente crítica, uma pessoa que, como dizem em português, essa expressão maravilhosa, perdeu o amigo, mas não perde a piada, né? Ela era desse tipo. Né? Continua, tem 68 anos hoje. Então, ela contribui duas coisas, além da organização do evento, contribui duas coisas ao livro. Uma é uma crítica dura ao machismo, a demonização da sexualidade da mulher negra por Spike Lee em Jungle Fever e por um filme chamado Boys in the Hood. Ela propôs o seminário, ela disse que o que ela queria era alimentar a prática crítica entre intelectuais negros e que ela queria fazer um evento onde tivesse um equilíbrio de gênero. Quando ela fala também, quando ela conclui o texto dela sobre Jungle Fever e Boys in the Hood, ela diz, é extremamente prazeroso assistir a própria derrocada e que, portanto, é necessário teoria para fazer uma crítica. Ela fala da necessidade de teorizar essa cultura popular negra que é desse cinema, né? Eu vou suspender um pouco a discussão dela, mas explicando então até agora como é que esse evento tão cheio de luzes foi organizada por uma pessoa que, pelos critérios acadêmicos, que a gente já sabe não são necessariamente os mais confiáveis, é uma pessoa júnior, né? Ela continuou dando aula, deu aula em educação de adulto na City University of New York. Ela é já aposentada, mas ela sempre, vocês veem que viveu nas beiradas, mas sempre com um grande grau de marcação de posição. Quem então falou o que aí? Eu vou dar alguns traços básicos do que o livro contém. Tem várias pessoas, tem 3 pessoas do Centro de Estudos Culturais de Birmingham. Hall, Gilroy e uma mulher que chama Hazel Carby. Isaac Julian é o 4º britânico. Ele é um cineasta de cinearte que teve um papel importante nos anos 80 na Grã-Bretanha, numa espécie de num movimento de cultura visual, né, de fotografia e de cinema, que então foi comparado nesse evento, nesse seminário, com o da Harlem Renaissance. Então, é de grande importância para a diáspora negra esse movimento de fotógrafos e cineastas dos anos 80, no qual o Hall teve um papel importante como crítico e alavancador, né?
Teve também cientistas sociais, tem um que disse, eu vou só dar um exemplo, tem dois, um sociólogo da cidade que diz que a quarta característica da cultura negra, lembra que a Hall fala de três: a importância do estilo, não como invólucro, mas como a própria questão em jogo, a centralidade da música como a lógica do pensamento e a estrutura básica da cultura, e o corpo como tela de representação. E o John Jeffries acrescenta a cidade como o local do remix, né? Desses repertórios que o Hall está falando. Outro cientista social, vou mencionar mais à frente, chama Manning Marable, é biógrafo de Malcolm X, e também tem uma série de coisas a dizer sobre a questão das lideranças negras, né? Ele analisa como no momento, e esse é um ponto importante, eles estão falando em 1991, eles estão falando no momento depois de um longo reinado de presidentes americanos republicanos e um estrangulamento dos ganhos dos anos 60 para os negros. Um empobrecimento, um achatamento do acesso à universidade e uma espécie de desânimo, né, que um dos conferencistas vai chamar de niilismo, né, que isso Manning Marable fala de como a liderança concebida como uma representação política para mudar leis, para mudar instituições, já não servia, porque essas figuras que atuavam nessas instâncias não tinham o vínculo orgânico que eles tinham com a população negra pobre que tinham durante a segregação. Então, quando a segregação, de fato, por lei, e muito de fato, quando essa classe média instruída negra consegue abrir as fronteiras para outros vínculos, né, fora desse vínculo obrigatório com a população negra, aí ela perde a representatividade nas instâncias políticas. Teve também cineastas. Arthur Jaffa é um dos que me chamou a atenção, porque ele é, de fato, uma das pessoas que fez Formation, de Beyoncé, o videoclipe recente. Mas ele também trabalhou com Solange, a irmã de Beyoncé, e com Jay-Z, né? É o cineasta da família. Então, essa figura é muito engraçada no texto dele, tira sarro da ideia de que o prazer negro é inferior ao sua alegria, que é uma ideia proposta no início por outro conferencista. Também teve, então, críticos literários. Henry Louis Gates estava lá. Teve um músico chamado Greg Tate, que eu não conhecia o nome, que fala sobre Miles Davis como modelo especulativo de negritude, como Miles Davis parece atravessar para um lugar, transcender as amarras e virar um modelo da possibilidade cultural negra. O encontro começa, então, com esse pregador, Cornel West, que fala do niilismo da comunidade negra. Ele é pregador, ele é teólogo cristão, ele é professor, ele é ativista, ele é marxista, e ele, então, propõe que tem uma necessidade de uma certa conversão, que o niilismo é algo que tem que ser vencida por amor. E Angela Davis, então, chega no final. É engraçado depois de ler como tem um pregador cristão no início e um pregador comunista no final, né? Então, ela fala no final sobre a experiência dela no movimento de Black Power nos anos 60 e 70 e como ela contestava sempre o machismo do qual ele é acusado por Michelle Wallace e outros, mas que então ela fala que essa herança da contestação do machismo e da homofobia desapareceu da história oficial e que ela quer revivificar isso. Então, isso é um pouco de quem falou e do que falaram. Eu queria também falar um pouco mais dessas circunstâncias políticas, porque isso me parece que está fora de cena, mas também está no entretexto do que eu li.
a questão do recuo, né, do retrocesso depois dos anos 60, sentido imediatamente depois ou com o assassinato de Martin Luther King, essa fileira, né, de presidentes republicanos com um intervalo único de Carter, de 4 anos, a situação socioeconômica com o aumento da pobreza, os cortes orçamentários para todo o trabalho com artes. Tem um artigo super interessante no livro sobre o movimento artístico em Detroit, logo no momento em que estava em decadência econômica. Isso, então, é o quadro político-cultural que eu já falei sobre a análise que você fez da dificuldade de encontrar lideranças agora com essa falta de ligação das lideranças carismáticas e políticas com a base, e cita Jesse Jackson como o último grande liderança desse tipo que teria, quando ele desmantelou a organização eleitoral dele, que ele concorreu à eleição presidencial em 84, em 88, quando ele desmantelou essa organização, ele botou o pá de cal em cima esse antigo estilo de liderança. Então, essa é uma espécie de beco sem saída que estamos vendo, com algumas esperanças aí, algumas tentativas de ver, e esse ingrediente engraçado, que é um ingrediente britânico, que fala a partir de uma situação e um nós bastante diferente, às vezes bastante discordante. Um tema que perpassa, que eu acho que é interessante pensar, porque tem a ver com me parece que dá um fundo para a fala de Hall, é a crítica ao nacionalismo negro. Quando ele fala da atenção às múltiplas experiências negras, ele está indo nessa linha, né? A ligação com o nacionalismo, a crítica ao nacionalismo negro, Black nationalism em inglês, que às vezes se chama em inglês de afrocentrismo, chama de separatismo, chama de nacionalismo sistemático, chama de essencialismo também, né? Quando Hall fala do fim do momento essencialista, ele fala de Paul Gilroy também faz essa crítica e diz que no século XIX esse movimento ligado à África tinha um sentido de construção de uma nação real. E nos anos em que eles estão discutindo a cultivação de uma ética de um eu racial puro e estável, com o qual, evidentemente, ele discorda completamente. A fala dele, inclusive, é contra o americanocentrismo, que ele diz que o centrismo que não é falado é o americanocentrismo. Isso, então, é o que eu vou rearranjar os meus papéis aqui. Aí, então, o que eles, por fim, o que eles querem dizer com a cultura negra, cultura popular negra? Eles querem dizer praticamente tudo o que tem de produção estética. Querem dizer arte, querem dizer fotografia, querem dizer cinema comercial, querem dizer... o cartaz do seminário foi uma foto do candidato, ou então candidato e depois juiz da Corte Suprema, Clarence Thomas, negro, e Anita Hill, que é uma advogada e professora de direito, que acusou ele de ter assediado ela sexualmente, que criou um embate enorme, porque era uma manobra de George Bush, presidente, para inserir um negro na Corte Suprema que era conservador. Então, a distinção que se fez foi por Manning Marable, era a diferença entre raça e etnicidade. Racialmente, Clarence Thomas seria negro.
mas etnicamente, em termos de cultura, ele não era, né? Então, essa era o que isso gerou um festival mediático, né? Um negro contra uma negra. E o difícil, né? Por que seria que a Michelle Wallace colocou isso no cartaz? Porque isso também para ela era cultura negra. É cultura política negra, mas é cultura importantíssima, porque a boa parte da população negra nesse embate apoiou Clarence Thomas. Então, ele declarou que ele estava sendo linchado, né, por essa acusação. Então, o subtexto o tempo todo desse livro é a crítica ao machismo e à homofobia, é uma vontade de pensar de outra maneira a identidade negra, deixar realmente para trás essa herança do separatismo, do purismo cultural, mas ao mesmo tempo eu tenho uma corrente que é de acolhida, né? De acolhida dois elementos principais, eu diria. Uma é o rap. O rap está muito presente. A gente sabe que nessa época o rap estava num boom, né? Tem um artigo que explica como é que a origem da palavra break ligado ao rap, né? Break, ele sempre liga break dance e tal. Que o rap começou sendo com a manipulação de discos para usar só um intervalo instrumental entre a letra e letra, né? Eles expandiam, os DJs expandiam esses intervalos, brincavam com esses intervalos manualmente. Aí a pessoa que fala sobre isso compara com o disco, que fazia tudo isso eletronicamente. E criou para ela uma música absolutamente monótona. Mas os artesãos, né? Os artesãos do rap faziam isso na rua manualmente, né? E que então esse break, é o intervalo entre canto e canto, né? Então tem essa apreciação do teor crítico do rap e ao mesmo tempo há uma dificuldade em lidar realmente, tem opiniões diversas, tem até um discurso bastante moralista, uma dificuldade de tratar a questão do machismo e da violência do rap. Isso então, mas isso também é o momento assim, esse momento em que a conferência acontece, é um momento de apreciação, de valorização de uma produção crítica popular negra. Aí também o outro elemento forte, em parte eu acho que pela direção tomada pela organizadora, a Michelle Wallace, uma ênfase muito grande no cinema, mas não só cinema comercial, cinema também de arte, com duas falas, o de Henry Louis Gates e também do Isaac Julien, sobre o filme dele, que é Looking for Langston, que é sobre o poeta do Harlem Renaissance, Langston Hughes. Isso, então, em que meio Hall está falando, mas tem que pensar que Hall estava falando antes de tudo isso acontecer. Então, essa é o que eu gostaria de só elencar muito rapidamente os pontos que me parecem que eram acertados, né? Ele estava se dirigindo com muita propriedade ao público. Ele sabia muito bem, como a gente viu na primeira aula que a gente fez sobre aquela palestra da Abrali, que ele sabia falar com o público dele, né? Então, eu acho que vale a pena retomar os pontos que ele levanta, os pontos de referência dele nesse texto dele, que tem a ver com esse evento e esse momento político e cultural. Primeiro, então, tem a questão do potencial crítico da produção cultural. Se tem potencial crítico ou não, qual a importância de ter ou não potencial crítico, o rap, o cinema, a discussão intelectual, a imprensa, tudo isso é cultura que tem a ver com cultura negra. Se a gente pode pensar que o cartaz do evento tinha as fotos de duas pessoas que estavam numa controvérsia de manchete, depois de manchete, depois de manchete, logo antes,
estamos falando de uma definição muito grande, muito ampla da cultura negra. Em segundo lugar, a disputa identitária em torno de raça e gênero. A interseccionalidade parece que, pelo menos provisoriamente, tem conseguido resolver, né? Como pensar isso, mas isso é uma questão que está aí sendo discutida. E, em terceiro e último lugar, a consciência permanente da imobilidade das instituições e da força do racismo institucional. Como é que a branquitude funciona? Esse é um tema constante no evento e me parece que está aí implícito em algumas coisas que o Hall fala. E sobre isso eu quero falar mais quando eu falar sobre o próprio texto, mas me parece que foi um evento extremamente interessante, foi assim, ler os textos desse evento é extremamente interessante por causa dessa preocupação constante com o contexto institucional em que as coisas se realizam, né? Com os discursos têm o seu espaço, seus lugares, né? Então é isso que eu queria falar por enquanto. Espero ter podido passar alguns dos pontos interessantes dessa obra de 350 páginas e algumas das figuras que emergem da leitura, que são realmente figuras brilhantes e fascinantes. Muito obrigada, é isso por enquanto.